Nós vimos que na segunda metade do século XIX, a literatura foi muito expressiva, porque contou com 4 escolas contemporâneas. Então, com a virada do século e a mudança do contexto histórico, a situação da literatura também vai mudar e nós vamos começar a estudar o pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período que durou 2 décadas, início do século até 1920, e não é uma escola literária. Por incrível que pareça, é um período de transição entre o fim do simbolismo e o começo do modernismo. Então, não é uma escola literária. A gente tem que manter em mente esse fator para estudar o pré-modernismo. No início do século, o Brasil já havia passado por várias transformações políticas, econômicas, sociais, e não era mais só o eixo Minas e São Paulo, né, que chamava atenção na cultura, na economia. Então, a gente vai ver que naquela época a Amazônia já se destacava na extração da borracha, Manaus e Belém já eram centros culturais e econômicos, São Paulo, graças ao café e ao processo de urbanização e industrialização, se tornou o carro-chefe da economia. Também houve a migração, né, dos estados mais pobres para o centro e o sudeste. E então o Brasil começa a aparecer de uma maneira muito multifacetada, um país muito grande, com algumas áreas muito prósperas, convivendo com algumas muito pobres. E o desafio da literatura, então, vai ser falar sobre isso. Embora o pré-modernismo não tenha regras como uma escola literária, ele vai ter como objetivo falar destes contrastes. Uma das transformações que marcou muito o contexto histórico do Brasil no início do século e que a literatura vai tomar como tema são algumas guerras e algumas revoltas acontecidas. Todo mundo já ouviu falar da Guerra de Canudos, que aconteceu em 1896 na Bahia, né? Que envolveu religiosos, o povo muito simples do sertão e o governo, os latifundiários. Houve muitas mortes, 25 mil mortes, eles acham mais ou menos, né? Dos sertanejos. As greves operárias, né? Já é consequência da industrialização em São Paulo. A Guerra do Contestado, de 1912 a 1916, no Paraná e Santa Catarina, entre pequenos proprietários de terra e representantes do governo estadual e federal. E no Rio de Janeiro, a revolta contra a vacina obrigatória da varíola, né? O povo, com pretexto de se revoltar contra o governo, se revoltou contra a vacina. E também a revolta da chibata, um período de muita instabilidade depois da abolição dos escravos, sem muita programação. Os almirantes, a marinha podia abusar da força, né, para punir as pessoas que faziam qualquer revolta. Então, este era o contexto histórico do Brasil na época. Duas coisas também chamaram muita atenção neste contexto. Foi a proclamação da República no final do século XIX, porque todo mundo achou que mudando o projeto de governo, mudando o sistema de governo, tudo mudaria, tudo começaria a ser as mil maravilhas no Brasil, e foi uma grande frustração. O cenário social, político e econômico não mudou muita coisa e as pessoas ficaram frustradas. E a outra coisa foi que os grandes latifundiários não perderam o poder, continuaram controlando a economia e grandes porções de terra. Então, as famílias que viviam no campo continuaram subjugadas aos latifundiários. Isso também foi muito marcante e a literatura também vai tomar isso como ponto de partida nos seus temas. Por ser um período de transição e não ter regras fixas para os autores seguirem, não quer dizer que o pré-modernismo não tenha suas características próprias.
uma das características é deixar de lado a idealização. O Brasil estava passando por uma fase difícil, marcante, tanto na política quanto na economia. Então, não havia mais condições de se idealizar um país perfeito. O foco da produção literária se fragmenta porque cada autor, sem ter um rumo certo, começa a falar com o seu próprio estilo e da sua própria região. Então vão surgir os funcionários públicos, os sertanejos, os caboclos, os imigrantes vão começar a fazer parte do quadro das personagens literárias e por isso impede da gente tratar o pré-modernismo como uma escola, porque não havia uma homogeneidade nas obras, né? Isso vai fazer com que alguns autores continuem usando o estilo do século XIX, mas alguns vão muito mais além e vão já começar a dar dicas de como será o modernismo. Nós podemos ver então que algumas coisas são próprias desse período da literatura e que nos chamam a atenção em algumas obras. Desejo de mostrar o Brasil real aos brasileiros, crítica à realidade social e econômica, porque o realismo ele não tinha intenção de criticar e nem de consertar nada, ele queria mostrar apenas. Então agora começa uma fase mais adulta, mais reflexiva, mais aprofundada sobre essa realidade social e econômica, uma linguagem mais próxima do texto jornalístico e mais próxima das pessoas comuns que leem jornal e que podem compreender uma linguagem mais acessível. E o regionalismo é a valorização dos aspectos de cada região. Então, cada autor vai valorizar o seu contexto, as suas personagens, a sua cultura. Essas são algumas características das obras deste período. Então, só para frisar que, por não ser uma escola literária, as obras deste período não seguem as mesmas características. Cada autor vai falar da sua região, cada autor vai falar de um tema, cada autor vai ter seu próprio estilo. O que eles estão querendo? Achar um rumo para a literatura. Então, este começo de século, a literatura está à procura ainda de um estilo. Então, esta que é o que vai marcar o pré-modernismo. Cada obra vai seguir o estilo do autor. O que muda? Muda porque o realismo e o naturalismo olhava para o ser humano de modo geral. O ser humano é falho, o ser humano ele tem inveja, ele sente amor, ele sente alegria, ele sente dor, então falava geral. Depois o naturalismo também vem falar de um comportamento humano mais generalizado, né? Mais universalizado, qualquer ser humano. Então, nessa fase da literatura, o cotidiano vai ser exposto mais claramente. A preocupação social com o meio que eu vivo, as pessoas que são marginalizadas na sociedade, é que vai ser o foco desses autores. Então, a literatura pré-modernista vai ser uma realidade mais próxima das pessoas, por isso que ela vai alertar para uma linguagem mais acessível, com temas que são próprios de cada região. Esse que era o intuito desses autores. Esta estrofe do Carlos Drummond de Andrade dá para a gente ter uma noção do que estava acontecendo no Brasil no início do século, né? A gente tinha uma noção do Brasil, precisamos descobrir o Brasil escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio. O Brasil está dormindo, coitado. Então, esta explosão de conhecer as regiões, de conhecer o meu contexto mais próximo, de falar a minha linguagem, de falar sobre as personagens que estão me rodeando, é que vai acordar o Brasil para uma nova literatura. Nós estudamos 5 autores no pré-modernismo no Brasil. Todos eles muito importantes porque cada um com seu estilo, né, deu o pontapé inicial para o surgimento do modernismo no Brasil em 1922. O primeiro é o Graça Aranha,
ele era membro da Academia Brasileira de Letras. Ele vai ser um dos grandes idealizadores da Semana de Arte Moderna e é autor do livro muito conhecido, que cai muito no vestibular, Canaã. Outro grande nome do nosso pré-modernismo, um autor de um livro só, Augusto dos Anjos, é um autor que não tem ninguém no mundo que tenha um estilo parecido com o dele, né? Ele é chamado de o poeta escatológico da tragédia. Então, ele misturava poesia com ciências biológicas, com pessimismo, com palavras antipoéticas, com palavrões. Então, ele foi muito criticado, mas depois da sua morte ele foi reconhecido. Ele é autor de um poema muito conhecido, que é Versos Íntimos, que fala da traição do ser humano, da fraqueza do ser humano, né? Então, nós vamos ver este poema quando a gente for estudar especialmente o Augusto dos Anjos. O Monteiro Lobato todo mundo conhece, o criador do Jeca Tatu e do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando a gente for estudar especificamente sobre o Monteiro Lobato, nós vamos ver que ele era um homem à frente do tempo dele, né? Começou uma literatura regionalista para falar do interior de São Paulo. Era um crítico do atraso do país, moralista e conservador, muito polêmico, né, na sua literatura, mas grandioso, deixou uma obra extensa e muito importante para nós. O livro desse bimestre é Clara dos Anjos e é desse autor, Lima Barreto. O Lima Barreto, ele era jornalista, cronista de jornal. Ele foi muito criticado por escrever na época os romances dele numa literatura muito enxuta, muito prático, muito acessível. Hoje em dia ele é reconhecido, mas na época ele foi muito criticado. E ele é autor de Clara dos Anjos, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Brusundangas, todos os livros que caem muito em vestibular. Teve uma vida muito trágica, mas é um autor muito importante para a nossa literatura também. Por último, nós vamos estudar Euclides da Cunha. É conhecido como um dos homens mais cultos da nossa literatura. Escreveu o livro Os Sertões, para falar da Guerra de Canudos. Uma história muito interessante sobre a história do livro também. Ele era jornalista e foi cobrir a Guerra de Canudos e resolveu escrever o livro Os Sertões, considerado um dos livros mais difíceis da nossa literatura. Então, outro grande nome do pré-modernismo no Brasil. Então, esta é a introdução sobre o pré-modernismo e na próxima aula nós vamos ver um autor de cada vez. Tchau!